acho assim, eu acho que houve um timing também importante agora nesse ataque, apesar de o Irã, a gente saber que está enriquecendo urânio a 60% e ampliou o volume de urânio enriquecido também, depois que o Trump, muito incentivado pelo Netanyahu, abandonou o acordo. Desculpa, você explica um pouco o que quer dizer isso? O que quer dizer enriquecer urânio a 60%? Tipo, vamos só usar um pouco de tecla SAP aqui para quem não conhece a... Eu não sou especialista, tá? Não somos. Para fazer uma bomba é preciso você ter aí um urânio enriquecido a um nível de pureza de cerca de 90%, né? O Irã, durante o acordo nuclear que o Barack Obama fez, e diga-se de passagem, um acordo muito parecido que o Lula tinha feito com o Erdogan, com o Ahmadinejad, o Irã estava produzindo urânio a 3%. Né? A partir do fim do acordo, da saída do acordo unilateralmente pelo Trump, em 2018, se eu não me engano, o Irã, de fato, passou a enriquecer urânio a níveis bem mais altos, a 60%. Ainda não é capaz de chegar na bomba, mas claramente está caminhando para isso. Né? Mas eu acho que havia um consenso entre as inteligências, a comunidade de inteligência mundial, incluindo a americana, de que o Irã ainda não estava trabalhando efetivamente pela construção de uma bomba. Quem falou isso agora foi em março, a diretora de inteligência nacional da CIA deu essa declaração no Congresso americano em março agora de 2025. É uma diretora apontada pelo Trump e ela deu uma declaração categórica de que o Irã é perigoso, o que está acontecendo, é para levantar suspeitos, mas falou categoricamente, não, o Irã nesse momento não está tentando construir uma bomba. A mesma coisa disse de forma mais indireta a Agência Internacional de Energia Atômica, que informou que o Irã está apresentando dificuldades para poder permitir fiscalização nas suas instalações nucleares, mas descartou a ideia de que o Irã, nesse momento, estava produzindo a bomba. O Netanyahu vem dizendo que o Irã está próximo de ter uma bomba nuclear há uns 15 anos, pelo menos, eu acho, né? Eu me lembro de várias vezes ele colocar essa posição. Eu acho que, de certa forma, eu concordo com você que a Arábia Saudita não teria nenhum prazer em ver o Irã com uma bomba atômica, mas eu discordo de você no ponto de vista de que os acordos de Abraão estariam próximos, entendeu? Eu acho que o que está acontecendo em Gaza é de uma violência tão grande e sem precedentes nas últimas décadas, que eu imagino que esteja cada vez mais difícil, ou talvez impossível, a ideia de chegar aos acordos. E, por último, eu acho que nesses últimos anos, em especial nesse último ano, o avanço dos assentamentos ilegais e a tomada de território do Estado israelense, com grande apoio da população israelense, torna absolutamente inviável a ideia de que haverá, em algum momento, uma discussão para uma criação do Estado palestino. Eu acho que uma parte importante da população defende a expulsão dos palestinos de Gaza e defende que se tome o que sobrou do West Bank incompleto para a expansão dos assentamentos. Agora, recentemente, há 2 semanas, Israel fez a maior tomada de território desde 67, né, de uma vez só. Eu acho, sinceramente, que não há espaço hoje para uma discussão de uma construção de uma solução de 2 estados ou de um estado. Eu acho que vai demorar muito para que seja possível voltar a algum diálogo nesse sentido, o que é muito trágico, né, obviamente. Pois é. Coisa, né? Confuso, né? Você acha confuso, Cristianite? E eu acho uma confusão danada, você não? Ou você acha? Eu também acho. Olha, o Netanyahu está mal informado, O Netanyahu tem um problema. No fim das contas, essa coisa... Eu gosto de trazer umas pesquisas de opinião a respeito tomadas na sociedade israelense, porque eu acho que deixam essas coisas um pouco claras. Hoje, a sociedade israelense, isso numa das pesquisas, essa pesquisa de março de 2025 do Instituto Pew, tá? Em março de 2025, 33% da sociedade israelense acham que
Israel deveria manter o controle de governança sobre Gaza. 33% não é pouca gente, mas 33% é um terço da população. A partir daí se divide entre os seguintes números. 18% consideram que deveria ser a autoridade palestina que devia governar Gaza. 24% consideram que devem ser os próprios residentes, moradores, ou seja, um quarto da população. Os próprios moradores de Gaza que deveriam governar a região. E 20%, 19% na verdade, consideram que deveria ser a ONU que deveria assumir a região após após o conflito. Pesquisa de fevereiro de 2025 agora, essa do IDI, que é o Instituto de Democracia de Israel. 72,5% dos israelenses consideram que Netanyahu deveria renunciar ao governo. 72,5%. Eu só quero trazer esses números para lembrar uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar sempre nessa conversa, que é o governo Netanyahu é impopular. Ele é percebido internamente em Israel como Bolsonaro era percebido aqui no Brasil, como Donald Trump é percebido nos Estados Unidos, com uma diferença. O pior drama pelo qual brasileiros e americanos passaram com Bolsonaro e Trump foi a pandemia. No caso dos israelenses, eles estão vivendo com uma guerra que traz problemas diplomáticos para Israel, imensos problemas de percepção pública para Israel e desde o sábado, né, Ian? Bombas em Tel Aviv. É curioso como a imprensa está cobrindo mal o bombardeio de Tel Aviv, porque a imprensa está cobrindo mal o bombardeio de Tel Aviv, o que é muito surpreendente. Porque eu consigo encontrar explicações para a imprensa estar cobrindo mal os bombardeios em Teherã ou em Gaza. É difícil para um jornalista, neste momento, estar em Teherã ou em Gaza. Não tem nenhum tipo de embaraço para você desembarcar em Tel Aviv e pegar uma máquina fotográfica e sair fotografando pela rua, filmando. Um dos prédios destruídos no sábado foi o Instituto Weizmann. O Instituto Weizmann estava vazio, que eu saiba, não houve nenhum tipo de vítima fatal no Instituto Weizmann, mas o prédio foi completamente destruído. É o maior centro de pesquisa científica de Israel. A gente não está vendo um bombardeio que é pequenininho em Tel Aviv. E, cara, eu estou muito curioso para entender o que a população israelense, como que a população israelense vai lidar com o fato de que a guerra chegou em Israel. Chegou à capital, está começando a matar civis em Israel. Parece que já tem algumas dezenas de mortos por conta dos bombardeios, os números não estão muito claros. E eu estou curioso por duas razões. A primeira é no sentido amplo mesmo. A guerra já é impopular em Israel e vai se tornar mais impopular por causa disso. Agora, quão mais impopular? Mas número dois, e principalmente, a base de apoio, um pedaço minúsculo da base de apoio do Netanyahu no Knesset são os partidos religiosos. Os partidos religiosos estão entre os principais incentivadores dessa guerra e, ao mesmo tempo, olha o nível da hipocrisia. A principal pauta dos partidos religiosos é que os jovens ultra-ortodoxos não sirvam ao exército. Isso é de uma impopularidade em Israel. Inclusive na extrema-direita, no resto da extrema-direita, né? Eu não sei se você tem alguma opinião a respeito disso, mas a coisa que eu estou mais curioso de ver nos próximos dias é isso. Como é que vai ser a reação da sociedade israelense e qual vai ser a pressão, inclusive no Knesset, no Parlamento de Israel, sobre esses partidos religiosos do tipo, vem cá, só vocês não prestam serviço militar? Tem duas categorias de pessoas que não precisam prestar serviço militar em Israel. Os ultra-ortodoxos, porque eles estão estudando a Torá, e os árabes. 20% da população israelense é árabe. Os árabes, você compreende, alguns escolhem servir ao exército, mas é uma escolha. Os árabes, você, por um lado, de certa forma, compreende que eles são palestinos, eles simplesmente, em 48, terminaram desse lado da fronteira, então ganharam cidadania israelense. Mas eles podem perfeitamente não estar dispostos, e é um direito deles, não estou a fim de entrar em guerra com o meu primo.
Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.